Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a fórmula ensina a técnica de você criar de forma íntegra uma oportunidade na cabeça da pessoa que você está querendo vender. Só que você precisa de dinheiro para comprar a fórmula. E aí, a maioria das pessoas não tem dinheiro. Então, como é que você sai dessa oportunidade? Tem algumas maneiras de você sair. Parte 1. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast 6 em 7. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, ou seja, R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. De volta, Érico Rocha tá de volta, né? Saudade rapaz. de vocês dois. E o tema de hoje é como vender para quem não tem dinheiro. Uau. E eu quero te começar perguntando o seguinte, Érico. Não pode ser errado tentar vender para alguém que já disse que não tem dinheiro? Depende. Depende do quê? Depende se a venda vai ajudar ele ou vai atrapalhar ele. Existe uma questão de integridade. Te dar um exemplo. Vamos brincar com exemplos. Adoro dar um exemplo. Vamos supor que eu chegue para alguém que não tenha R$100 mil, que não tenha um centavo no banco. E eu chegue para ele e falo a seguinte coisa. Olha, tem um apartamento na Paulista. Vou chamando Paulista porque, enfim... Eu sou da época que a Paulista era o bambambam de São Paulo, né? Porque eu só lembro da Paulista. Mas onde é em São Paulo? Fala um lugar melhor que a Paulista aí, pra ter um apartamento. Acho que Vila Nova Conceição. Não, Vila Nova Conceição. E aí, quanto custa um apartamento, sei lá, de 100 metros quadrados? Dá um chute aí, bem alto. Cara, assim, é mais de 1 milhão. É mais de 1 milhão. Então vamos supor que eu chegue pra alguém que não tem dinheiro. Não tem um puto no bolso. Quiçá, tá com o nome no SPC e tá devendo dinheiro. E eu chego para a seguinte pessoa. Vamos supor que essa pessoa seja... vamos dar o nome. McDonald's. Não. O McDonald's tem dinheiro, Vamos supor que eu chego pro Thiago Batista e falo assim, perfeito. Thiago, é o seguinte... E vamos supor que o Thiago tá com o nome no SPC, tá devendo dinheiro. Eu falo o seguinte, cara, tem um apartamento na Vila Nova Conceição. O preço de mercado dele é R$1 milhão. Tem um cara desesperado para vender e ele tá vendendo por R$100 mil. Gente, situação hipotética. Sem esqueminha. É o seguinte, você acha errado eu fazer essa proposta, eticamente fazer essa proposta pro Thiago? Não. Tá, eu também não, tá? Agora é o seguinte, o Thiago, mesmo com o nome do SPC, Thiago, você mesmo com o nome do SPC, você acha que você arrumaria esse dinheiro? Cara, engraçado que a gente tava falando de um exemplo desse e foi mais ou menos, o Gui ele me fez essa pergunta, você já comprou alguma coisa quando você não tinha dinheiro? E eu comprei um apartamento porque apareceu uma oportunidade. É sério, isso aconteceu? É sério, meu primeiro apartamento quando eu fui me casar, faltava R$50 mil para eu comprar à vista. E eu arrumei esse dinheiro, total. Sacou? Então assim, é ético. E ele arrumou o dinheiro. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Agora, vou te dizer o seguinte, vamos supor que existe uma bolsa da Louis Vuitton a $35 mil, que dá mais ou menos aí uns seus R$140 mil. Thiago, especialista na bolsa da Louis Vuitton. E aí eu chego pro Thiago com o nome no SPC. E aí a Maíra fala assim, ai Thiago, queria tanto uma bolsa da Louis Vuitton, meu Deus, vamos lá, compra pra mim, meu amor. Você acha que ia ser legal eu oferecer essa bolsa pro Thiago? Aí muda é discutível, muda né? Tudo, né? A não ser que aquilo ia valer um bom casamento. Não, eu não sei se nem por isso. Então o que acontece? Existem dinheiro... a grande sacada que eu acho que é o seguinte, é ético oferecer alguma coisa para quem não tem dinheiro? E a resposta é, depende daquilo. Será que aquilo está ajudando ele ou está atrapalhando ele? É uma pergunta ética que você tem que responder. Ótimo, então tem muito a ver com o produto em si, né? O que vai mudar na vida da pessoa aquele produto? Ou produto ou serviço. E o impacto daquele produto ou serviço na perspectiva de quem está comprando. Exato, e a gente vê muitos casos de 6 em 7 que são produtos de ensino, né? Que tem a ver com desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional, né? Então, eu gosto de falar, eu tenho a seguinte frase que eu falo,
Cara, se você não tá disposto a investir em você mesmo, você esperar ter dinheiro sobrando pra investir em você mesmo é que nem você esperar estar em forma pra ir pra academia. Não Muitas acontece, vezes né? é o próprio caminho que a pessoa precisa pra estar melhor financeiramente, ela investir nela mesma. E Eric, eu vejo que algumas pessoas que eu analiso no Insider, né, faço análise de lançamento lá, tem essas objeções, essa objeção específica, né, de não tenho dinheiro, o cliente fala isso, né, não tem dinheiro e acaba não comprando. E eu vejo, em alguns casos, a pessoa tendo uma certa indiferença em relação a essa objeção. Porque parece, a pessoa não tem dinheiro, então é natural ela não comprar. Primeiro que eu parto do princípio... Eu não deixei você fazer a pergunta. Faz a pergunta aí. Eu acho que eu te interrompi. A pergunta é a seguinte. Quão importante é combater essa objeção? Não aceitar ao invés de ficar indiferente, né? Essa resposta do não tenho dinheiro, né? Olha, primeiro ponto é que não existe na vida... Eu sei que no mundo fictício, no mundo maravilhoso da cabeça da pessoa que está falando não tem dinheiro, isso é real. A percepção é realidade. Ela percebe real. Mas não existe. E se você estiver me escutando, escreve isso, porque você vai esquecer. Se você é um cara que curte tatuagem, em vez de colocar um próximo abacaxi no braço, coloca isso. Não existe a objeção, eu não tenho dinheiro, não existe. Mesmo que ela seja real, não existe. Um exemplo cabal, uma prova cabal disso, era o exemplo fictício que eu dei aqui com o Thiago. O Thiago, eu ofereci um apartamento de 1 milhão, que vale 1 milhão, preço de mercado real, que está sendo vendido nesse mundo fictício a 100 mil. O Thiago tinha dinheiro para aquilo? Tinha. Né? No caso dele, ele ia arrumar esse dinheiro. Uhum. Porque aquilo era mostrado como uma oportunidade. Então, quando o cara fala, eu não tenho dinheiro, ele não está falando, eu não tenho dinheiro. Ele está falando, apesar de ele estar falando isso ficticiamente, mas eu não acredito, eu não alucino que não seja esse a razão. O que ele está falando isso não é uma prioridade tão importante para mim. Não tem nada a ver com dinheiro. Só não é uma prioridade. Então, o que ele está falando? E é muito louco, né? Porque se ele está falando isso de frente para você, né? Se ele tá falando, se essa venda está acontecendo 1 a 1, a maioria das pessoas, elas tendem a esconder a objeção real dela. Se você está vendendo 1 a 1, ela não chega e fala, olha, eu não confio em você. Olha, eu não confio de 0 a 10, eu não confio 10 no seu produto. Olha, eu não confio na sua empresa. Porque se ela falar isso abertamente na sua fuça, ela vai estar criando uma tensão social com você. E a maioria das pessoas não querem criar essa tensão social. Então ela tem que pensar em uma coisa que seja plausível para ela e plausível para quem? Para você que está vendendo para ela. E aí ela fala assim, eu não tenho dinheiro. Te digo mais, às vezes ela precisa fazer isso para ela, para justificar ela. A gente vai falar em um futuro podcast aí sobre vergonha. Mas muitas pessoas sentem vergonha. Então quando ela fala não tem dinheiro, ou ela não tem dinheiro mesmo, ou aquilo não é uma prioridade para ela, ou ela não acredita que aquilo seja capaz de gerar o resultado que você está prometendo, ou ela não acredita no produto, ou ela não acredita nela, ou ela tem medo de pisar na bola de novo. Quem nunca se inscreveu naquela academia, pagou e não foi? Quem nunca comprou o livro e não leu? Né, Thiago? Quem nunca comprou um violão e não tocou? E a gente lembra disso, e a gente fica com vergonha disso. É um tema para um outro podcast, mas é o seguinte, não existe. E a gente podia explorar tudo o que significa quando a pessoa fala, eu não tenho dinheiro. Mas o eu não tenho dinheiro não existe. Porque se existisse, o Thiago não ia arrumar os 100 mil reais. Que é muito mais caro que muita coisa que a gente deixa que não é. Que fala que não é. Então, a grande sacada é que não existe. Pro Érico, na vida do Érico, não existe eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro é só uma maneira de expressar um problema uma causa muito mais profunda, que não tem nada a ver com dinheiro. Tá aí um aprendizado, né? Não levar a objeção ao pé da letra. Não levar a objeção ao pé da letra. Porque no sentido literal. E mesmo que seja literal para quem estava falando. Quando a pessoa fala isso, nem ela sabe que aquilo não é uma objeção para ela. E é isso que
quando você entende isso de verdade, quando eu falo isso aí, tatu no braço mesmo, fez numa próxima tartaruga, um abacaxi, bota dinheiro não é a objeção. Mesmo quando a pessoa fala que é, e mesmo que na realidade dela seja. E é muito a questão de enxergar a oportunidade ou não enxergar, né? Porque, por exemplo, uma das alunas do Insider, a Fio, ela vende para endividado. Só que é muito claro o benefício que ela dá, que é, cara, eu vou tirar seu nome da dívida, eu vou te ensinar a renegociar a dívida. Então, cara, que massa. Muito massa. Ó, Luciana Fio, Instagram, domine suas finanças. Ela ensina pessoas a controlar suas finanças. Logo, se a pessoa precisa de controlar suas finanças, o que significa? Isso que você falou. Ela é endividada, então ela vende para endividado. Você sabe quanto custa o produto dela? R$1.500, né? R$1.500. Olha só. Olha que louco. E ela vende muito. Por quê? Porque ela transforma aquilo numa prioridade para aquela pessoa que não tem dinheiro. E por mais estranho que seja, a pessoa gasta dinheiro, isso é, para adquirir conhecimento, para sair das dívidas. Que é contraintuitivo, mas é uma prova cabal. Inclusive, a gente fez uma viagem para Madrid em que a Fio estava. E nessa viagem para Madrid, a gente estava vendendo a fórmula de lançamento. Né? Tipo, estava fazendo a campanha da fórmula de lançamento. E por que a gente engaja muito? Talvez porque a gente engaje muito aqui e fala da Luciana Fio, que é um excelente estudo de caso da fórmula de lançamento, uma pessoa incrível, inclusive hiper integridade. E nesse dia, não sei se vocês lembram, vocês não estavam lá, tá? Eu tava. Você tava. Eu não sei se você nesse lembra? momento. Qual Mas momento? enfim, aí o cara virou pra Fio, né? E falou assim, eu não sei se eu confio na fórmula. Eu não sei se funciona. E aí ela virou pra ele, a gente tava do lado, ela mandou um WhatsApp pra ele, um direct no Instagram e falou a seguinte coisa. Eu falei o seguinte, o Érico dá uma garantia de 14 dias, né? Pra quem não sabe, eu dou uma garantia de 14 dias. Por que você não compra e vê essa garantia de 14 dias e decide ao ver o produto inteiro? Porque é o seguinte, você tá com medo da fórmula não funcionar ou de você não aplicar? Você tá com medo da fórmula ou de você? Se for da fórmula, entra e vê. Se for de você, não há muita coisa que eu possa fazer. Nossa. E depois ele falou que ia entrar, né? E aí ele falou, nossa, tô vendido. Mas assim, engraçado como ela é capaz. E a Fio é toda fofinha, né? Tipo, uma coach, ela tem um jeito, vamos dizer assim, meigo de ser uma coach, né? De ser uma mentora. Mas é meigo com certa assertividade. E é tudo de certo mesmo. As pessoas dão desculpas. Quando a pessoa fala que não tem dinheiro, ou tô com medo, geralmente não ela tem só medo do seu produto, não, ela tem medo dela mesma. E, eu imagino que, o curso de forma de lançamento, R$6.000 e tal, você recebe muitas mensagens, assim, a pessoa falando, não tem dinheiro e tal. Como é que você combate esse tipo de objeção, assim? Primeiro, eu acredito que a fórmula de lançamento é um método de empreendedorismo. E, gente, empreender, uma das habilidades que o empreendedor tem que ter numa área da sua vida é levantar capital. Um funcionário, ele nunca tem que ter essa habilidade, ele pode passar a vida inteira sem levantar capital. Já o empreendedor, parte do currículo dele, se tivesse uma universidade de empreendedorismo, ia ter a matéria, levantamento de capital 1, levantamento de capital 2, porque isso é importante. Então, primeira coisa que eu explico para ele, que é o seguinte, primeiro isso eu pergunto para ele, né? Se eu tenho a oportunidade de fazer 1 a 1, eu pergunto para ele, você realmente quer? Você realmente acredita na história? Você realmente gostou da ideia? E se ele falar assim, gostei, o que significa? Para mim significa que numa escala de 0 a 10 ele está num 6. Então ele está falando que não quer aquele produto, não porque não tem dinheiro, não porque não tem dinheiro, porque ele não viu a oportunidade. Então, se eu pego esse feedback, se eu estou num 1 a 1, e eu falo assim, não, é legal, quer dizer que é um 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar de tudo, menos dinheiro. É muito louco isso. Claro. Porque ele não acreditou ainda na oportunidade. Ele não acreditou ainda. Então, o dinheiro, apesar de estar sendo a superfície, aquele sintoma, não é a causa. Vamos dizer o seguinte, vamos supor que uma pessoa tenha diabetes. A causa da diabetes, discutivelmente, é ela ingerir muito açúcar. Às vezes o sintoma é um problema do coração e tal, aquela coisa, mas a causa é o açúcar, por exemplo. Uhum. Então você tem que ir na causa. Não adianta você querer curar a diabetes rezando, chupando chiclete.
Porque você não está indo necessariamente na causa. A causa é cortar o açúcar, por exemplo. Né? Então, no caso, quando ele fala que não tem dinheiro, não adianta você resolver eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque não é a causa. A causa é que ele não viu a oportunidade ainda no nível 10. É muito louco isso. Porque no caso da fórmula ainda é muito louco, porque na fórmula é uma promessa de ganho de dinheiro. E é muito fácil de entender. Se eu não vejo, cara, não, realmente, Érico, não precisa me falar nada, eu tô ligado. É verdadeiramente, eu acredito nessa eu ia falar um palavrão, mas não tá podendo falar. Eu acredito nessa coisa. Eu acredito nessa coisa. Pô, então, isso aí ele já teria me expressado um 10. E se ele fosse um 10, se eu sentisse que ele fosse um 10 no produto ou em mim, aí eu trabalharia dinheiro. E a gente pode até entrar em como é que eu trabalharia dinheiro. Mas primeiro aprendizado, segura essa. Não tente resolver o problema de dinheiro se a pessoa não for um 10. De 0 a 10, um 10 de excitamento, de excitação em relação ao seu produto. Porque senão você está realmente... Vamos supor que um cara está bêbado, né? E aí ele pega um carro e bate o carro. Aí você vai resolver o problema, vamos trocar o carro. Não! O problema é o cara bêbado. Então quer dizer que você tentar resolver o problema de dinheiro, quando o problema não é dinheiro, é um problema. Cara, muito bom. Muito bom. E tem um momento melhor, cara, para você começar a combater essa objeção do tipo, porra, ou deixa pro lançamento, ou tipo, já trabalha ao longo dos conteúdos? Não tem jeito. Você tem, na minha opinião, você tem que deixar pro lançamento. É difícil de já trabalhar nos conteúdos, se bem que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Mas ó, na minha vida normal, pra uma pessoa normal, é que aqui é muito bastidor da parada. Eu deixaria pro lançamento. Por quê? Porque trabalhar dinheiro quando a pessoa ainda não quer uma coisa, ou ela não quer nível 10, não adianta. É a mesma coisa de o motorista bêbado, dirige o carro, você troca o carro. Não é a hora de você trocar o carro, é a hora de você dar deixar o cara dormir e tirar o álcool do sistema dele. Então é o seguinte, nada que eu conheço gera mais desejo numa pessoa por um produto que é o método da fórmula de lançamento. Basicamente. É muito difícil. Existe um coquetel de gatilhos mentais que são incrivelmente incríveis. E eles geram isso. Eu particularmente não conheço nada melhor do que a fórmula de lançamento. Nesse quesito, de gerar essa vontade louca, de pelo amor de Deus, eu quero. Então, o que acontece? O dinheiro só passa a ser uma objeção, um obstáculo presente na cabeça da pessoa depois que você passa essa fase. Porque se você está quebrando a objeção de quem não quer muito aquela coisa, você está gastando, você está tentando trocar o carro. Analogia, o motorista bêbado bate o carro, você está tentando trocar o carro. Não é a hora de tentar o carro. Agora, se o cara tá sóbrio, tá tudo certinho com ele vai lá e bate o carro, tá na hora de você dar uma olhada no carro. Mas é só quando você elimina do sistema que o motorista está bem. Então, eu gosto de lidar com essa parada do dinheiro só e somente quando, depois de resolver esse primeiro problema que é querer. Se não quiser, não adianta. Porque uma coisa é um produto, talvez fórmula, que você já tem uma audiência grande, as pessoas já sabem o preço, já sabem que gera muito resultado, aí talvez não tenha tanto problema a gente mostrar os bastidores aqui. Mas para alguém que está começando um produto, lançando, a pessoa não está, talvez no nível de consciência pronto para saber daquilo, né, cara? E uma coisa que acontece, a gente fala muito dos bastidores do 6 em 7, né? Então, a gente está fazendo os bastidores para chegar no 6 em 7. Então, é tipo uma meta-análise, análise da análise. Mas se eu tivesse, quando eu comecei, é a primeira vez que eu falo dessa parada de dinheiro. Eu não sei se é a primeira, mas é uma das únicas vezes que eu falo dessa parada de dinheiro antes de um lançamento. Porque, inclusive, um dos meus maiores e mais famigerados vídeos, famosos vídeos, foi como empreender sem dinheiro. Como é possível empreender sem dinheiro. Esse é um dos maiores. Inclusive, foi um que eu conto a minha experiência, uma experiência surreal que eu tinha num banco de investimento. Então, eu trabalhei por 9 anos aí num banco de investimento, para bancos de investimento, e é muito louco que, cara, existe muita gente que o problema não tem dinheiro, mas existe muita gente que o problema dele é ter dinheiro demais. Você já imaginou um cara que o problema é ter dinheiro demais, não saber o que fazer com dinheiro?
É muito louco. E era um problema, tanto um problema grande, que ele dava esse dinheiro para as contas de banco de investimento, inclusive empresas ou pessoas até físicas, né, no private banking, porque isso era um problema para eles. Eles não sabiam o que fazer com o dinheiro. E aí que eu falava, olha que interessante, se você aprender a vender uma oportunidade para alguém, você não precisa de dinheiro. Porque tem muita gente que precisa de pessoas com oportunidades. É muito louco isso. Então, se você tem um problema de dinheiro, o seu problema não é dinheiro. O seu problema é não saber vender oportunidade. E o mais louco disso tudo é que uma das ferramentas mais fortes para aprender a vender oportunidade, adivinha o que é? É a fórmula, é uma das mais poderosas. Então é muito louco, que é uma situação de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque a fórmula ensina a técnica de você criar de forma íntegra uma oportunidade na cabeça da pessoa que você está querendo vender. Só que você precisa de dinheiro para comprar a fórmula. E aí, a maioria das pessoas não tem dinheiro. Então, como é que você sai dessa oportunidade? Tem algumas maneiras de você sair. Parte 1. Arruma um investidor. Tá cheio de gente que o problema tá cheio de gente que o problema de verdade é ter dinheiro demais e não saber fazer com aquilo. E aí ter que botar na poupança ou na renda fixa, ou o que quer que seja. E render muito pouco. Tá cheio de gente. O mundo está abarrotado dessas pessoas. E aí a grande sacada que pode ser, se você tem um problema de dinheiro, o seu problema não é dinheiro. O seu problema é inabilidade de você conseguir vender uma ideia para alguém. E gente também que quer entrar no marketing digital, mas não quer... Tipo, quer que alguém faça isso pra pessoa, né? Aí é preguiçoso, né? Não, é isso que você quer dizer? Cara que não, done for you, tipo, sei lá, a Gi, ela lançou uma outra expert. Ela se propôs a fazer isso pra uma outra pessoa que às vezes nem sabia que tinha essa oportunidade de marketing digital. De ser um lançador nesse caso. Exato. Mas isso não resolve o dinheiro, porque aí ele tem que convencer o cara a pagar a fórmula. Aí a gente volta àquela habilidade do convencimento, da persuasão de forma íntegra, de saber vender uma oportunidade para alguém. Que é isso que a gente ensina na fórmula. É vender oportunidade de forma íntegra. Então, mas cai nessa parada aí. E, Érico, no caso de uma pessoa que está recebendo muito essa objeção, não tenho dinheiro, não pode ser um problema de estar atraindo o público errado? Eu não sei, não. Primeiro, se ele está recebendo essa objeção, é porque a oportunidade não está soando como uma oportunidade. Vou dar um passo atrás. Posso dar um passo atrás? Dá um passo atrás. Primeiro é o seguinte, sempre todo mundo vai receber essa objeção de forma volumosa. A gente não vai entrar no mercado onde as pessoas falam, oba, eu quero pagar mais. Não, as pessoas reclamam. Eu já vendi produto de R$1. Eu já vendi produto de verdade, R$1 por mês. Já vendi produto de R$100 por mês. Já vendi produtos com uma fórmula de R$6.500, R$7.500 por mês, dependendo se é à vista ou não. Já vendi produtos de R$40 mil. Já vendi produtos de R$50 mil como insider. Já vendi produtos de R$133 mil por ano, né, produtos de conhecimento. E acredite ou não, sempre, nunca, independente de quem seja, essa objeção acaba acontecendo de forma massiva. Massiva. Né? Então, não é o fato de você ouvir ela que vai fazer com que as pessoas, você ouvir ou não, que significa que as pessoas tenham ou não dinheiro, certo? 2, se ela está acontecendo desesperadamente muito, é que a sua oportunidade está fraca. Está muito fraca. Eu não sei até que ponto o iPhone, as pessoas chegam lá pro iPhone e falam, não tem dinheiro. O que o iPhone fala? Dá desconto? Não dá? Não. Eu não sei se a pessoa chega lá na BMW e fala assim, não tem dinheiro. Não, as pessoas conseguem entender que aquela é a qualidade do preço daquilo que as pessoas têm. Então não é isso. Mas assim, reclamar, principalmente que a reclamação é muito fácil nas redes sociais ou por e-mail. Tem gente que reclama mesmo tendo dinheiro. Quem nunca? Quem nunca pediu um desconto aí mesmo tendo dinheiro? Né? Então assim, é uma coisa muito normal. Agora, se ela está reclamando muito, Agora, uma coisa importante olhar, tá, Gui? Uma coisa importante olhar. Quanto mais jovem uma pessoa menos capacidade estatística de pagar ela tem. Isso não é uma regra absoluta, mas uma regra estatística. Quanto mais jovem uma pessoa estatisticamente, menos capacidade estatística de pagar ela tem.
Então, pessoas de 20 anos têm menos poder aquisitivo e estatístico que uma pessoa de 40 anos. E menos maturidade também para saber investir em alguma coisa. Só fica ligado nisso. Então, por exemplo, quando a gente faz um anúncio para a fórmula de lançamento, no nosso caso, a gente faz para maiores de 25 anos. E a gente acredita muito que o poder aquisitivo aumenta muito. Agora, quer dizer que pessoas de menos de 25 anos não devem entrar na nossa lista? Não. Uma coisa que a gente estava até discutindo, isso é bem fresquinho aqui com o Hugo, que a gente teve uma puta sacada muito massa. Que a sacada foi a seguinte: a gente antigamente excluía as pessoas de 25 anos da nossa lista. Assim, dos nossos anúncios, não da nossa lista, dos nossos anúncios. Mas uma coisa, a gente teve uma sacada que a gente não devia ter excluído. A gente só devia pagar menos por lead por eles. Então, se a gente paga, vamos supor, R$10, isso é o que a gente paga, por lead de lançamento, uma pessoa acima de 25 anos, de 25 a 45 anos, a gente pode pagar talvez 1/10 disso para pessoas de menos de 25 anos, de 18 a 25. Por que 1/10? É uma regra que a gente vai acontecer. Porque elas convertem menos. Logo, a gente tem que investir menos, ter mais volume para ter o mesmo tipo de conversão. Mas agora que a gente ficou ligado nisso, isso é uma coisa diferente. Agora, quando você está começando, então quer dizer que dá para fazer dinheiro no mercado de menos de 25 anos? Dá. Dá para fazer dinheiro no mercado de menos de 18 anos? Dá. Tem gente que já fez até 7 em 7, ensinando pessoas a passar no Enem. Então, a coisa é... Só que você tem que pagar proporcionalmente, por lead, né, nos seus anúncios, proporcionalmente o retorno que você tem. Então, assim, sim, menos poder aquisitivo dificulta? Sim. Em tempos de crise é mais difícil vender? É mais difícil vender. Ah, Érico, não, nos tempos de crise a pessoa... Não, quanto menos dinheiro há disponível no mercado, é mais difícil de vender. E se você está se dando bem agora, fazendo 6 em 7, isso é um ótimo sinal. 2008 teve uma crise lá fodona nos Estados Unidos e eu já estava por lá, entendeu? 2008, foi isso? Bom, teve duas aí. E aí, o que aconteceu? Eu vi a crise acontecendo. Então, eu tive num período de crise onde eu ia para os Estados Unidos e fazia networking, né, com mastermind, com a galera lá. E os mercados deram uma baixada. Ainda foram bem, mas deram uma baixada. Quando os Estados Unidos recuperou, e num momento os Estados Unidos está num período de alta, né, diferentemente do Brasil, ele está num período de alta. Não sei se vai durar, quanto tempo vai durar, mas eles estão indo muito melhor. Então, gente, se o Brasil virar, vai ser bom pra gente. Vai ser bom, vai ser mais fácil de vender, tem mais disponibilidade, mais inventário tem mais volume de caixa. Mais otimismo, mais tudo, né, cara? Mais caixa, mais dinheiro, mais disponível, enfim. Boa. Cada vez mais gente entrando na internet também, né? Total, né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Estão fora ainda aqui no Brasil. Renata Gomes mandou: como posso convencer meu público que investir em conhecimento é prioridade? Ninguém quer investir em conhecimento, Renata. Relaxa e pensa nisso. Hoje no projeto 747, pra quem não sabe, quase todo dia, quando eu tô em Brasília, eu faço às 7h47 da manhã uma ligação ao vivo que chama Projeto 747, 7h47 da manhã. E nesse projeto veio e eu vou responder essa pergunta através de uma outra pergunta que foi me feita no 747. E veio uma enfermeira e ela falou: Érico, se não me engano o nome dela era... Não, esqueci. Mas ela falou assim: Érico, será que tem mercado para cursos avançados de enfermagem enfermagem no trabalho? As pessoas me perguntou e eu falei assim: enfermeira, é o seguinte, para que uma enfermeira... E eu falei, quem era o avatar? Ela falou assim: são enfermeiras que devem querer se especializar em enfermagem para o trabalho. Eu falei, o que é enfermagem para o trabalho? Enfermeira. Ela falou: é você trabalhar numa empresa e cuidar da saúde das pessoas da empresa. Interessante. E por que, perguntei eu, por que cargas d'água alguém vai querer fazer isso? Ela falou assim: Érico, porque é um trabalho mais bem pago que um trabalho de enfermaria tradicional. Você trabalha menos, porque você não trabalha com certas emergências que você lida, né? Os turnos e emergências que você lida num processo de hospital, é complicado, mas... E te digo mais, você não tem que fazer plantão. Eu falei assim: então é o seguinte, absolutamente ninguém quer comprar um curso de enfermagem no trabalho. Ninguém. Se eu sair perguntando para as enfermeiras: você quer comprar um curso de enfermagem, de especialização no trabalho? A chance são que você vai ter uma porcentagem muito pequena que vai falar de bate-pronto isso. Mas uma coisa elas querem. Se você sair para as mesmas enfermeiras e falar assim: você quer ganhar mais, trabalhando menos, sem não ter mais que fazer plantão,
Eu acho que a maioria vai dizer sim. Então, a grande sacada... E qual foi? E só voltando à pergunta da Renata, foi? Renata Gomes, como posso convencer meu público que investir em conhecimento é prioridade? Renata, ninguém quer investir em conhecimento. Do mesmo jeito que ninguém quer comprar um curso de enfermagem no trabalho. Ninguém quer investir em conhecimento. Você não convence as pessoas que ela quer investir em conhecimento. Você não convence elas a querer alguma coisa. Você vende o que elas querem, entrega o que elas precisam. Então, por exemplo, a enfermeira não pode convencer as enfermeiras a investirem em conhecimento e treinamento. Ela tem que vender o que elas querem. Elas querem, nesse caso, ganhar mais, trabalhar menos e não fazer plantão. Você vende o que elas já querem e entrega o que ela precisa para chegar lá. E o que ela precisa para chegar lá, nesse caso, é conhecimento. No caso de enfermagem no trabalho. Então não é questão de você vende o que elas querem, entrega o que elas precisam. Então você não convence alguém de investir em conhecimento. Se você está convencendo alguém de investir em conhecimento é porque você não está sabendo convencer. Você tá fundamentalmente errada. Você vende o que elas querem, entrega o que elas precisam para chegar lá. Essa aí é pro ET Bilu. Que é isso? Piada interna. Piada que quem entendeu vai entender. Eu vou te falar. Busque conhecimento. Olha busque só, transformação. Cara, foi tão interno que nem eu entendi. Mas vamos lá. Se você não entendeu... É um meme. ET Bilu. Érico, uma copy pode acabar atraindo gente com essa mentalidade de não gastar? Por exemplo, se você promete fazer um determinado resultado gastando pouco, isso pode ser um erro de estar atraindo gente para uma copy que está falando que você vai ter que investir pouco, atrai uma pessoa que não tem dinheiro. Isso pode ser um erro? Talvez sim. Talvez sim. Mas eu não sei se é um erro cabal, não. Por exemplo, muitas das copies que eu fiz no Fórmula de Lançamento foi como criar um negócio do... Absoluto zero. Absoluto zero. Isso acaba atraindo quem não tem... Dinheiro. E é verdade. Isso é um problema para mim? Não. Sabe por que não? Porque eu posso atrair, desde que eu seja bom, né? Desde que eu tenha maestria ou expertise na hora de mostrar a oportunidade, mesmo uma pessoa com nome no SPC, como o Thiago, nesse caso fictício. Você não está com o nome no SPC não, mas ficticiamente. De vez em quando eu esqueço de pagar umas contas de luz, uns negócios assim. Mas mesmo nesse caso, um cara com nome no SPC, devendo dinheiro, pode arrumar 100 mil reais para comprar um apartamento de 1 milhão. Pode. Então assim... Se a sua cópia é fraca, se a sua oferta é fraca, se a sua cópia é fraca, se o seu conteúdo é fraco, isso vai ser um problema. Você pode tentar, mas se você se garante na cópia, se você acredita no seu produto, que ele realmente é uma oportunidade de verdade, aí não. Agora, se fosse para vender uma bolsa de 35 mil reais, aí você não quer 35 mil dólares, aí você não quer esse tipo de cópia. Porque talvez você queira vender, ou se você fosse querer vender a primeira classe de um avião, ou passagens para um jatinho particular, né, para uma empresa de táxi aéreo de coisa privada, aí você não ia querer fazer isso. Mas não é uma regra cabal, não. Então depende do produto que você vende. Se o seu produto for uma oportunidade para essas pessoas, você pode usar desse artifício do zero, desde que você acredite nisso. Se não for, não vale a pena. Legal, cara. E outra coisa, Érico, quando o assunto, o nicho no caso, é um hobby, por exemplo, tocar violão, e a pessoa tem essa objeção do não tenho dinheiro, você acha que dá para lidar também com esse caso, mesmo não sendo algo que é um investimento para a pessoa ter um retorno financeiro? Aí é uma questão de prioridade. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que nesse nicho o produto seja quanto? Quanto que é? Mais sei lá, 400 reais. 500 reais. Cara, 500 reais parece muita coisa, mas não é não. Se você sai para comer 2 pizzas, vamos lá, talvez 3 com a família, vai 500 reais. Quando você come fora, olha que louco, quando você come fora toda vez por dia, eu não sei, dependendo do restaurante, aquela coisa toda. São Paulo é mais pior, né, do que no interior de Minas. Mas quando eu vou no Asa, não morre menos de 40, 50 não. Asa Gaúcha aqui em Brasília, né? Dá para comer por menos? Dá. Mas enfim, quer dizer que se a gente está comparando o Asa Gaúcha, tá? Que é um restaurante bom e tal, mas é self-service, não é nada chique não. Que se come-se a 50 reais por dia lá. São 10 dias. 10 dias que eu não preciso comer. Vamos colocar 15, porque tem um custo de comer em casa.
Ah, peraí, o que é mais importante para você? Comer 15 dias em casa ou aprender a tocar violão? Ah, mas aqui o Asa Gaúcha é muito caro. Então são um restaurante de R$30. Tudo bem. Cara, comer por menos de 30 já começa a complicar, mas vamos lá. É um mês. Na verdade, 15 dias, né? Vezes 30, não, quase um mês. Então, também não é uma prioridade. Então, às vezes, é uma questão de ser prioridade. Agora, uma coisa é certa. Vamos lá no nicho de tocar violão. Quanto custa uma aula de violão? Não custa menos do que... Não custa menos. R$100 por mês, pelo menos. Por aula. Agora, vamos supor que a aula de violão desse cara seja melhor. Se for a mesma coisa, aí é complicado. Mas vamos supor que ele ensine a pessoa a ter um progresso mais rápido. Vamos supor que ele tem o dobro do resultado. É possível alcançar o dobro do resultado? Se você tiver uma boa técnica, eu acredito que sim. E aí você começa a mostrar para a pessoa que, na verdade, aquele investimento é um investimento. Porque a pessoa vai acabar aprendendo na metade do tempo, por exemplo, né, discutivelmente na metade do tempo. Se ela aprender na metade do tempo, passa a ser um investimento. Então, assim, é possível você mostrar para a pessoa que mesmo um hobby é. Agora, para uma pessoa que quer aprender a tocar violão, isso tem valor. Para uma pessoa que não quer, não tem. E aí que tá, né? Cada caso é um caso. Você tem que querer. De novo, aí a gente volta para aquela discussão primeira. Será que a pessoa realmente quer? Será que você fez o trabalho realmente de mostrar a oportunidade para a pessoa? Porque se você não fez esse trabalho, nem R$20 não dá. Nem por 20 a pessoa compra. Porque, eu vou te falar. Por que a pessoa não compra por 20? Porque é o seguinte, a pessoa... Escreve essa aí que você está em casa. As pessoas não pagam só com dinheiro. Em inglês a gente tem essa expressão, they don't pay only with dollars. Eles não pagam só com dinheiro. Adivinha com o que mais eles pagam? Tempo. Exato. Tempo. Então, se você não quer um curso, nem de graça você vai querer. Porque aquilo custa tempo. E isso é muito interessante as pessoas saberem. Não se paga só com dinheiro. E tempo por si só vai ser um podcast que a gente vai abordar isso provavelmente só num podcast 6 em 7. Merece um episódio só pra isso. Érico, o Eduardo Souza, ele trouxe uma questão que é interessante, que às vezes o sem grana, na verdade, é problema de forma de pagamento, sacou? Que tipo, ele tenta vender pra Angola e lá ele falou, cara, a galera tem dinheiro, só que não tem cartão de crédito, sacou? E isso dificulta muito. Cara, você acha que isso... Você facilita formas de pagamento com forma? Você acredita que é uma forma de solucionar isso, cara? É uma forma de solucionar. Flexibilização de pagamento é uma forma de solucionar. Mas ela tem um custo. Não um custo financeiro. Tem um custo de você lidar com isso. Por exemplo, se você parcela no boleto, a pessoa pode a qualquer momento desistir de te pagar. E aí você tem que ter uma espécie de departamento de cobrança. Agora, você tem que estar preparado para isso. Por exemplo, a gente na Ignição não parcela em boleto. Porque a gente não quer lidar com a criação de um departamento de cobrança. Porque vai precisar, não adianta querer graça. Você mesmo disse que esquece de pagar algumas contas às vezes. Não é uma coisa, não é necessariamente uma maldade. É um erro honesto. Mas aí, para isso, você tem que estar preparado para isso. Na Ignição, a gente evita de gastar energia com isso e gasta energia em outras coisas. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Tem alguns empresários que discordam de mim. Eles acham que eu devia vender com cheque, com boleto, enfim. Não acho que eles estão certos, nem que eu estou errado, não. Mas é uma decisão que a gente decidiu, um caminho, uma jornada que a gente decidiu não trilhar aqui na Ignição. A gente decidiu focar nossa energia em outras coisas. Mas sim, quando você faz uma boa oferta, é muito louco. Quando você faz uma boa oferta, menos você tem que preocupar com isso. Olha que louco. Por exemplo, a gente vendeu 4.759 ingressos para Masterclass em Recife. Tá chegando! Tá chegando. E a gente lotou. E uma das razões, a gente não vendeu com boleto para lá. Mas vendeu fora do período de São João, né? Não, vendemos no período de São João. Agora, lotou. E mesmo sem dar boleto. E tem gente que não tem cartão de crédito, mas eu tenho mais, porque eu faço um marketing muito bom, vamos dizer assim, porque a gente está fazendo, não vou falar muito bom não, porque fizemos o nosso dever de casa no marketing. Publicamos muito conteúdo, envolvemos muitas pessoas, a gente não precisa correr atrás de cliente.
A gente precisa correr atrás de forma de pagamento. Os clientes que querem dão um jeito. Então, vem da seguinte frase, gente. Escreve isso. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. E às vezes a desculpa é o quê? Dinheiro. Ou forma de pagamento. Porque se fosse 100 mil reais para comprar um apartamento de 1 milhão, o cara dava um jeito de pagar. E nem que ele viesse aqui dar um jeito, trazer o dinheiro. Eu não sei se ele pode fazer isso não, mas enfim. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. E o dinheiro, na maioria das vezes, é um sintoma de uma desculpa maior. E aí, quando a oportunidade é grande, é até mais fácil para ele, se ele precisar convencer outras pessoas para ajudar ele, é mais fácil ele convencer. Total. Né? Seja para, sei lá, pegar um cartão de crédito emprestado, uma grana emprestada, alguma coisa desse tipo, né? O Max Miller perguntou aqui, Érico, oferecer recompensa grátis, como, por exemplo, um e-book ou uma aula gratuita, etc., atrai pessoas que só querem coisas grátis? Isso pode ser um problema? Acho que não, tá? Eu acho que não atraem só pessoas que querem coisas grátis, não. Porque eu ofereço recompensa grátis e atrai pessoas que querem comprar também. Então não é isso, não. Eu acho que como no campo da sedução, né? Quando você está começando um processo de sedução, você não quer um comprometimento muito forte, não. Você não quer... Vamos supor que você está a fim de uma menina, né? E aí você convida ela para jantar, mas ela tem que pagar o almoço. Não sei, tá? Se isso é certo ou errado, mas enfim. Eu acho que quando você diminui a barreira de entrada para as pessoas e oferece uma barreira de entrada mais fácil para elas, estatisticamente dá certo. Então, eu não acho que você só oferece coisa de graça, não. Meu modelo prova, depois de muito tempo, que você dando alguma coisa de graça... vou mudar. Olha só, a gente está fazendo um podcast agora de quê? De graça. Exato. Eu ia falar de como vender para quem não tem dinheiro. Olha, e aí o cara que está fazendo essa pergunta está escutando isso de graça. Será que eu devia ter cobrado para esse podcast? Exato. Na verdade, não. Eu acho que num processo onde a pessoa ainda não me conhece, eu não preciso cobrar necessariamente. Né? Nas masterclasses a gente cobra porque tem que ter uma responsabilidade logística muito grande. Então, se a gente não cobrar, a gente não sabe quantas pessoas vão aparecer. Se a gente não sabe quantas pessoas vão aparecer, tem um problema de segurança, de logística, aquela coisa toda. Então, a gente precisa cobrar alguma coisa simbólica para entender que a pessoa vai. Então, às vezes, senão a gente espera menos pessoas e vai mais, ou espera mais pessoas e vai menos, né? Então, é horrível. E o digital, né, quando você traz uma recompensa digital ou, enfim, conteúdo, não tem diferença. A gente está aqui com 685 pessoas ao vivo. Se tivesse 100, a gente estaria gastando a mesma coisa. Exatamente. Então isso não é um problema, né? É diferente de você dar algo de graça que você vai ter um custo elevado. E aí se você estiver atraindo gente que só quer um negócio de graça, aí vai ser um problema para você. No digital não tem problema isso. Total, não tem mesmo. E quando a gente postar a gravação disso, vão ter o quê? Geralmente 40, 50 mil, 40 mil, 60 mil visualizações só no YouTube. Mais os podcasts, inclusive eu não sei nem quantas visualizações estão tendo. Vai ser interessante ver essa parada. Capaz de ter mais do que no YouTube. Capaz de ter mais. É mesmo, a gente não parou pra ver, né? A gente devia parar pra ver, né? Primeiro frequência, depois excelência. Mas eu pedi pra Karina pregar na parede e vai rolar. Massa. Assim, pregar na parede pra deixar visível pra gente, né? Érico, chegou uma pergunta aqui. Ticket... Eu não sei se faz sentido pra vocês, mas vamos lá. Ticket baixo converte mais em tempos de crise ou essa é uma lógica falsa? Tipo... É uma lógica falsa. Vou te dar um exemplo de novo. 100 mil reais pra você é um ticket baixo? Pois é, depende, né? Pra quê? Pois é. Mas enfim, em tese é alto. Absoluto sim, é alto, né? De forma absoluta é alto. E se eu falasse, se eu chegasse para 10 pessoas que uma coisa que vale 100, 1 milhão, estou vendendo por 100, eu acho que ia ter mais conversão do que a própria fórmula de lançamento que custa 6. Ou até que um livro na livraria. Então, o ticket baixo não tem nada a ver com o tempo de crise, não. Crise, a crise só existe se você não fez uma proposta para a audiência certa ou não fez uma proposta com habilidade. Esse é um exemplo cabal. Fundamentalmente é um problema de copy, problema de script. E quando a pessoa está recebendo essa objeção do não tenho dinheiro... Não é quando a pessoa, todo mundo todo tá. Mundo, né? Gente, todo mundo tá. Todo mundo tá. Eu fiz um dos maiores lançamentos da minha vida, eu nunca recebi essa objeção mais na minha vida. E quanto mais eu ganho dinheiro, mais eu recebo essa objeção. Eu tenho 57 faixas pretas, todos eles. Atenção, todo mundo recebe essa objeção. Não é quando,
Todo mundo. Você não é um único floquinho de neve. Você não é... Acho que a galera sacou, né? Todo não mundo. É especial, todo mundo, né? Então, repete a pergunta aí. Então, quando todo mundo está recebendo essa objeção de não tenho dinheiro... Todo mundo. eu vejo que a reação de algumas pessoas é... Putz, será que eu tô cobrando caro demais? E aí ele abaixa o preço, né? E ele faz exatamente o que a pessoa faz quando tem um motorista bêbado dirigindo um carro. Ele vai lá, errado. Troca o carro. Vai, pode ir agora, né? Vai lá, troca o carro, coloca a marcha automática. Foi esse o problema. O cara lá caindo de bêbado, a pessoa vai lá e troca o carro. Nada de errado. E às vezes o problema é que coincidentemente isso resolve. Coincidentemente. Boa. E você, Érico, já comprou alguma coisa que inicialmente você acreditava que não teria dinheiro para comprar e acabou e comprou? Claro, o exemplo do imóvel não é um exemplo fictício, não. Teve um apartamento na 410 Norte no tempo de leilão e a gente não tinha dinheiro para arrematar. Por que não? Porque o dinheiro estava preso em outros lugares. E eu não lembro exatamente, mas ele estava indo por volta de 50% do valor de mercado, sem esqueminha. E na leilão a gente tinha como arrematar e não tinha dinheiro. Primeiro eu liguei pro Enio, meu irmão. Falei assim, Enio, e aí, cara, vamos arrematar essa parada? Aí o Enio, cara, meu dinheiro tá bloqueado em alguma coisa, mas eu arrumo esse dinheiro. Inclusive não foi nem eu que arrumei. Eu liguei para alguém que arrumou. E ele ligou para 2 colegas. Isso, cara, o leilão era em alguns dias, quiçá horas. E... acho que foi 48 horas o dinheiro estava na conta dele. Por quê? É muito louco, porque o imóvel era claro, as pessoas podiam ir lá ver, ele estava indo. E eu sabia o processo de arrematação era um processo não simples para a maioria das pessoas, né? Então as pessoas confiavam, ou às vezes não queriam gastar o quê? O tempo. E foi lá e a gente fez o bid para o imóvel. Então assim, é um exemplo muito, mas muito clássico. Érico, quero fazer uma última pergunta para você. Eu sei que você falou que o melhor momento é durante o lançamento, né? Definitivamente, para resolver essa objeção. Por quê? Você entendeu por quê, né? Sim, por causa da oportunidade, né? Senão, se a pessoa não quer, não adianta você lidar com isso. É que nem você pedir uma pessoa em casamento se você nem namorou com ela. Para que você vai fazer lidar com as objeções do casamento, festa de casamento, se você nem é noivo dela? Uma coisa de cada vez. Beleza, então partindo desse princípio, que as pessoas que estão ouvindo aqui entenderam isso, o que ela pode fazer fora do lançamento para demonstrar qual que é a melhor alternativa que ela pode até de repente fazer hoje para demonstrar que a oportunidade dela é uma oportunidade boa? Olha, tem uma fora e uma antes, uma durante. Opa, bônus então. Praticamente. Fora do lançamento, ela tem que investir tempo em aplicar a fórmula fielmente. Isso significa cada gatilho mental. Porque se ela não aplicar fielmente, a pessoa vai chegar na hora da decisão sem querer num nível 10. Que é mal ou menos, entendeu? E se ela não aplicar cada gatilho mental, autoridade, escassez, prova social, prova, muita prova, história, e para quem já viu uma masterclass minha, eu falo muito sobre isso. E a gente vai fazer, quiçá, um podcast sobre cada um desses gatilhos mentais para falar 1 hora e meia sobre cada um deles. O de prova já tem. O de prova já tem, é o segundo, se não me engano. É o segundo podcast. Como transformar hater em fã. Total, então vai lá. Então, prova, cada uma, pré-lançamento, lançamento. Se ela chegar e fizer fielmente isso, ela vai tender a ter uma alta probabilidade na hora H, isso é, na hora da venda, a pessoa quer. Ela quer. E se a pessoa ainda não querer estatisticamente é porque faltou habilidade na aplicação dos gatilhos mentais. Então esse é o primeiro passo que ela pode fazer agora. Se você é aluno da fórmula de lançamento, reveja 20 vezes a fórmula de lançamento, 300 vezes a fórmula de lançamento. Tá lá, para de assistir Netflix, para de ficar olhando no YouTube, para de ver esse canal do YouTube e vai lá e assiste, porque tá lá. Para de ficar procurando alguma coisa, não, tá lá, assiste 300 vezes. Eu não tô falando no sentido figurado, não. Se precisar ser 300, para entrar na sua cabeça são 300.
Agora, quando a pessoa quiser, e só se ela quiser muito, eu quero, Érico, de 0 a 10 é um 20. Só que eu não tenho dinheiro. E aí, aqui eu vou dar uma dica para ela ajudar o avatar dela a resolver. Isso. É a lista das 50 opções. Então é o seguinte, o empreendedor, a maioria de nós que não temos muita habilidade nesse empreendedorismo, só focamos no problema, normal dos seres humanos. Eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Então eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Então o problema, eu não tenho dinheiro, o problema me para. Logo, eu sou vítima do problema. Então a maioria de nós empreendedores somos vítimas, né? Quando a gente fala essa coisa, a gente é vítima, a gente não é responsável, é vítima. E quando é vítima, o que eu vou fazer se eu sou vítima? Não tenho nada a fazer. E aí a grande sacada é ensinar o seu cliente a focar na solução. Só aplica isso se ele quiser muito. Não adianta você querer aplicar se ele não quiser muito. E a solução vem de um passo que chama a lista de 50. Então o que você faz? Você quer mesmo? Tá, eu vou te ensinar a fazer. Você vai treinar o seu cérebro a buscar soluções. E aí você vai pedir para ele abrir uma folha em branco e numerar de 1 a 50. O 50 é importante. Não funciona de 1 a 10, não funciona de 1 a 20. A parada só vai começar a acontecer a partir do 45. Mas faz 50 só para não ter erro. E ali você vai chegar e vai encorajar ele a procurar soluções. E é um brainstorm. Por exemplo, que soluções? Cara, já pensou em vender aquela bicicleta que você não usa mais? Quanta coisa você deve ter que você não usa mais? E aquela academia que você não vai mesmo? E aquele carro, será que você precisa mesmo do seu carro? E eu não estou falando que precisa, não. Será que andar de Uber não seria mais barato do que pagar todas aquelas multas, mais o IPVA, mais a manutenção, mais a desvalorização do carro? Será? Será que não vale a pena? Será que não vale a pena então pegar um emprego e arrumar um emprego de Uber para bancar isso? Será que você realmente quer? Você quer ou você quer? Você quer mesmo ou você quer? E aí você vai escrevendo uma após uma. Pô, será que não vale a pena de você ficar com um cachorrinho do fulaninho no final de semana para ganhar um extra? E aí vai. E eu não sei exatamente o que são essas coisas, mas eu tenho certeza que se a pessoa realmente quer, ela vai começar a preencher uma a uma. E ao preencher uma a uma, ela vai ter que começar a ter ideias. E pode ser que ela preencha essa lista numa sentada, improvável, tá? Mas ela tem que começar a preencher, carregar essa lista no celular. Porque ela vai dar um sinal para o cérebro dela de procurar soluções. E uma hora ou outra, o cérebro dela vai estar como se fosse uma antena, um para-raio de solução. Quando você setar isso, vai ter um para-raio. E aí um dia você fala, isso aqui, posso fazer isso mesmo. É verdade, dava para vender meus tênis, sei lá. É verdade, eu não preciso daquela calça daquele jeito. É verdade, eu tenho outras prioridades. Você quer saber de uma coisa? Acho que eu vou vender a TV também. Por quê? Não me acrescenta em nada. Será que te acrescenta? Vou cortar a cerveja no final de semana. Sei lá o quê. Será que eu preciso de comer um filé mesmo? Vou comer a 100. Vamos comer a 100. Compra uma panela de pressão. Investe uma panela de pressão para a carne ficar macia. Então assim, depende da pessoa. E ela vai começar a preencher isso. E acredite ou não, muitas pessoas economizam e arrumam dinheiro assim. Treinando o cérebro a encontrar solução. Treinando o cérebro a ser um para-raio de soluções. E não um para-raio de problema. Que a maioria das pessoas passa um dia inteiro reclamando. Né? E nada de errado. Até fato. Reclamando de fatos. Meu avô atrasou. Porque eles viram um para-raio de problemas. Então, é um skill, é uma habilidade que isso pode te ajudar, não só a comprar o produto, ensinar o seu cliente a comprar seu produto, mas pode ser um skill para o resto da vida. Porque é o seguinte, quando você tiver o produto, você vai ter outros problemas. E dinheiro acelera tudo. Dinheiro é um acelerador. Dinheiro, no fórmula de lançamento eu falo assim, dinheiro traz, aí um cara, felicidade. Falei, deve trazer também, para alguns trazem, para outros não. E é discutível isso, mas o dinheiro traz o quê? Velocidade. Velocidade. Isso traz. Você tem dinheiro, quero construir uma casa, constrói mais rápido, definitivamente. Uma coisa que é categórica e cabal, dinheiro traz velocidade. Então pega a sua listinha
e começa a fazer essa listinha. Começa a fazer um brainstorm, né? Uma colaboração de várias pessoas. Uma hora você vai ver coisas que você não estava presente. Porque o seu cérebro antes filtrava as soluções. Porque você era vítima do dinheiro. E quando você desencana de ser vítima, você desiste de ser vítima do dinheiro, você passa a ser responsável por isso, e você passa a ser um para-raio de solução. Quiçá um para-raio de dinheiro. Show, pessoal. A gente fica por aqui nesse episódio. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Esse foi o podcast 6 em 7. Você também pode acompanhar no Spotify, no SoundCloud, no Stitcher, Apple Podcast, Deezer. Cara, se tem algum lugar que tem podcast, tem certeza que vai estar lá. Se não tiver, avisa a gente que a gente põe. E olha só. E também a galera do Raiz tem um site, formuladelançamento.com.br/raiz, para você se inscrever e receber as notificações sempre que a gente estiver ao vivo e sempre que a gente publicar um novo conteúdo Raiz. formuladelançamento.com.br/raiz. Esse foi o podcast 6 em 7. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. Eu sou o Érico Rocha. Valeu!